Boa tarde, colegas internautas do Facebook e do YouTube, mais do YouTube, onde nós estamos gravando, né? Gravando na plataforma do YouTube que nos é disponibilizada. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casas. Eu falo casa, mas é casas que, na esperança de ter várias casas que assistam, né? Porque são algumas considerações pertinentes sobre o dia a dia que muitas vezes nos escapam e que agora estão ficando mais prementes quando se pensa na evolução política que influencia o movimento social de modo geral e no mundo, né? O crescimento da extrema-direita. A extrema-direita tem um vínculo muito grande com a questão de Deus e com a questão do cristianismo aqui no Ocidente. No Oriente, muitas vezes, a questão religiosa, em vista do Ocidente, ela é uma questão de esquerda, em algumas situações, né? Mas isso é uma classificação nossa e é só para ter uma orientação e por conta que esses casos eles chamam muita atenção e despertam no povo uma questão maior que é a questão da existência nossa enquanto sociedade. E ela está muito fincada aqui no Ocidente, aqui no Brasil, na figura cristã, né, da religiosidade cristã. A questão da religiosidade tem um papel importante e até preponderante em como se joga a coisa, né, naquele sentido de propaganda política, né, questão religiosa é muito forte. Mas na questão social também tem sido muito forte, para os dois lados. A questão da extrema-direita não tem isso a ver, todo mundo acha que a questão da extrema-direita está ligado só com a questão do nazismo e fica aquele jogo do fascismo, não sei o quê. E há um movimento mais profundo que atinge as várias camadas da sociedade por baixo da configuração social que muitas vezes a chamada esquerda vê, né? E que não são consideradas, não é uma questão só disso, né? Tem algum outro, eles chegam lá e falam, hoje em dia, o cara fez um gesto nazista, não sei o quê. Realmente está sendo um caminho muito perigoso tomado pelas grandes lideranças, mas as massas têm outras considerações dentro disso que a chamada esquerda, o opositor desse movimento que está tendo, vem fazendo, não vê e está vindo com um discurso que não atinge as massas e não vai fazer essa mudança pretendida. Bom, apenas uma introdução, nós começamos então a ver semana passada algumas orientações para um estudo bíblico, que é muito feito, principalmente pelos protestantes, né? E a direita usa muito jargão, aqui no Brasil, né, jargão bíblico, né, para sustentar as suas... vamos dizer assim, o seu discurso público. Aí nós estávamos falando, nós vimos lá naquela ocasião do outro vídeo nosso, né, a situação de que o cristianismo, onde nós estamos, é o que tem maior pujança de chamar e tem o maior poder de atingir e de clamar ao povo, né, aqui no Ocidente, e simplesmente nós olhamos aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que é a maior
sociedade capitalista do mundo, a maior sociedade ocidental, inegavelmente. Não se pode negar. Então o cristianismo tem muito isso, então tem essa questão da Bíblia, né? Aí nós falávamos que teria que ser feito um estudo da Bíblia a partir dos evangelhos, porque nós somos cristãos em grande maioria, e eu estou falando realmente para a maioria, e Cristo dizia, né, eu sou o caminho. E em outra passagem, nós também já vimos, no outro vídeo nosso, ele falou, vasculhar as escrituras, elas falam de mim. Só que muita gente não conseguia ver isso. Aí, com a vinda do Espírito Santo, ele abriu-lhes a mente. A passagem da Escritura não tem isso, né? Mas tem uma passagem que ele fala, abriu-lhes a mente para entender as Escrituras, né? E ver que as Escrituras falavam dele. Nós vamos ver, então, seguindo uma ordem cronológica, o Evangelho de Marcos. É só uma passagem e que tem algumas reflexões dentro daquilo que nós achamos que seria um estudo bíblico, né, com algumas orientações nesse sentido. Então, a passagem é logo do início. Aqui nós falávamos que não é aconselhável pegar a Bíblia de início até o fim, né? Mas no estudo de um livro é bom pegar desde o início, que tem alguns esclarecimentos que geralmente orientam todo o livro. Pode ter alguma divergência, né? Mas é o que consta na maioria dos livros que nós já lemos, os livros bíblicos. As primeiras passagens dão uma visão ou de como surgiu aquele livro, que foi profecia e tal, ou então do objetivo. Aqui é mais do objetivo, né? Assim fala, já no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Eis que envio meu anjo diante de ti, ele preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto. Traçai o caminho do Senhor, aplanai suas veredas. Aqui tem já uma observação, que essa passagem integral não é só de Isaías, tem uma parte de Malaquias. Depois nós veremos isso. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E saíam para ir ter com ele toda a Judéia, toda Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestres. Ele pôs a proclamar: depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado, das sandálias. Outra tradução, mas é semelhante. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Batismo e tentação de Jesus. Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João do Jordão.
No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se dos céus uma voz: Tu és meu filho muito amado, em ti ponho minha afeição. E logo o Espírito impeliu para o deserto. Aí esteve 40 dias, foi tentado pelo demônio e esteve em companhia dos animais selvagens, e os anjos o serviam. É só uma pequena passagem em que nós vemos uma coisa. Marcos é muito rápido. Quem já é acostumado, e a maioria já é acostumada, que vai às igrejas a ler o Evangelho, vê que o Evangelho de Mateus e Lucas são mais prolixos, né? Isso porque, segundo nos chega da história, Marcos viveu já num período em que eles achavam que a vinda de Cristo e o fim do mundo era iminente. Então tem essa urgência, preparai os caminhos do Senhor. E aqui é uma passagem boa para começar o estudo bíblico, que ele fala na profecia de Isaías. Ora, aí nós vamos voltar no livro de Isaías e ver que é um livro que foi escrito durante o exílio na Babilônia, durante o tempo em que os israelitas foram escravizados e viviam sob o jugo dos reis da Babilônia. E isso aconteceu por conta de que o povo teria desobedecido a Deus segundo a narrativa bíblica. Isso nós vamos ver, já seria um estudo, mas que Isaías vem profetizar um Messias que iria libertar Israel. Israel foi liberto por Ciro, se não me engano, que derrubou a Babilônia, construiu um outro reino e depois de novo caiu, segundo se tem notícia, pelos próprios erros dos judeus. E agora vem o Evangelho e estava havendo um clima muito de conflito exacerbado entre as potências, e muita gente via que poderia haver o fim do mundo, ou o fim do mundo conhecido, que era dominado pelo Império Romano. Isso foi a época em que veio Jesus. Aí veio essas duas visões no Evangelho, e quando Jesus veio pregar uma visão do povo que esperava uma libertação política, como era comum, e uma visão nova do Evangelho, boa nova, que pregava uma libertação geral de todo o sofrimento dentro daquilo que se via derrocada geral de todos os impérios, né? Já se previam isso. E o Império Romano acabou mesmo também, né? A época antiga foi o fim do mundo. Hoje nós olhamos aquelas ruínas de Grécia, de Roma, do Egito, são uma coisa de outro mundo, um mundo que não existe mais. Aí dá para voltar isso aqui pelo início, dá para ver lá, voltar lá aqui. O Evangelho de Marcos, aqui da Bíblia da Ave Maria, já indica no início em que fala: eis que envio meu anjo diante de ti para preparar os caminhos, que seria João Batista. Essa passagem está em Malaquias. Malaquias já é depois de Isaías e já pega a época que houve um desvirtuamento do culto dos judeus, né?
e a Judéia caiu de novo sobre o jugo dos romanos. Então, por isso que aqui está. Até vou ver se existe essa reminiscência aqui na Testemunho de Jeová. E exige também como uma citação dessa passagem de Malaquias, e tem outras passagens para que se faça a leitura, né? Então, aí para se entender essa outra parte da questão da humanidade, nós teríamos que voltar e reler o Gênesis, quando Adão pecou, depois reler a Torre de Babel, depois reler a queda da Babilônia, reler a passagem na Síria, né, na Assíria, se não me engano, com Daniel, que foi preso por conta também dos erros, né? E essa questão da salvação vai remeter diretamente ao Gênesis. Ali é que se interpretou a passagem que Deus fala que por inimizade entre a serpente que tinha causado toda a conturbação no paraíso primeiro terrestre, né? Entre a serpente e a descendência da mulher, essa inimizade era um anúncio já do Messias, embora não seja declarado, mas aí o Evangelho vai recuperar isso. Inclusive, quem for católico hoje teve uma leitura das cartas de São Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 a 49, em que Cristo vai falar isso, do homem natural e o homem espiritual. O homem natural seria Adão e o homem espiritual seria Jesus. Adão, que foi o motivo da queda, e Jesus, o motivo de erguimento e de salvação da humanidade. Boa tarde a todos. Isso aqui é só um exemplo bem rápido de como se conduzir um estudo bíblico a partir do Evangelho. E você pega todas as passagens da Bíblia e a partir daí começa a Bíblia. Você estuda toda a Bíblia a partir do centro, como nós havíamos projetado na semana passada. Boa tarde a todos, bom domingo.